dispositivos inteligentes, aplicativos de monitoramento, inovações tecnológicas. O que isso tem a ver com pet, Rebeca? Tem tudo a ver, Patrícia. Estamos em 2025, dispondo de inúmeros recursos para facilitar a nossa vida com os nossos pets, para facilitar a vida da família multiespécie. Eu sou Rebeca Bach, médica veterinária, especializada em doenças odontológicas e tenho ao meu lado minha host favorita, a doutora Patrícia Mosco. Exatamente. Eu também sou médica veterinária, professora, doutora, formada e atuante no mercado já há mais de 20 anos. E vou contar para vocês que foi uma delícia preparar esse episódio para vocês. Porque, Rebeca, quando a gente começa a fuçar em inovações tecnológicas, nossa, abre um leque gigantesco de opções e de recursos médicos, medicamentosos e de equipamentos maluquíssimos. Exato. A gente vai trazer um monte de exemplo para vocês hoje, mas a gente não vai fazer isso sozinha. Com certeza não. A gente tem uma convidada ilustre, pessoal, para o Pet Doc muito especial. Exatamente. Ela é uma médica veterinária que trabalha numa indústria que tem um viés especialmente voltado para as inovações. Ela é Tatiana Braganholo. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, Tati. Eu que agradeço, é um enorme prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite e adoro falar sobre esse tema, então vamos lá, super gostoso. Você respira esse tema, né, Tati? Não posso dizer que não, né? A nossa é o DNA mesmo, é o DNA. né? A Tati é gerente de marketing da MSD, a nossa patrocinadora, a nossa apoiadora. Então, ela está à frente da divulgação de toda essa tecnologia. Isso aí. A gente pode dizer que nos últimos 5 anos, realmente, a MSD passou por uma grande transformação digital, como muitas empresas, né? Então, hoje a gente tem mesmo assim o título de liderar, né, globalmente, soluções tecnológicas voltadas para a saúde, né, dos nossos animais, de todas as espécies ali possíveis, né? Então... E sabe, Tati, que quando a gente fala em MSD, a primeira coisa que vem à cabeça é o Bravecto. Exato. Né? A gente está falando de medicamento, a gente fala sobre vacinas, a gente fala sobre inúmeros outros produtos de prevenção de mosquitos, bicho de pé. Exatamente, né? Exatamente. Então, a gente vê uma transformação e inovações medicamentosas. Mas me surpreendeu muito quando eu vi que a MSD não para aí. Exato. A MSD é envolvida, inclusive, no desenvolvimento de equipamentos. Exato. E robôs, inclusive. Poucas pessoas sabem disso, né, Paty? Muito interessante. Poucas pessoas. Então, hoje a gente pode dizer que a MSD não é apenas uma empresa, né, que produz medicamentos. Exato. Mas a gente produz também soluções de saúde integradas à tecnologia digital. Então, tudo que está relacionado, por exemplo, ao gerenciamento individualizado dos animais, monitoramento, rastreabilidade, que é diferente de monitoramento, né? E saúde e bem-estar animal também. Então, hoje, vai um pouquinho além, né, de promover aí medicamentos de ponta, né? Mas as soluções tecnológicas também. É verdade. Tati, quando a gente começou a montar esse roteiro desse programa, a gente conversou muito, eu e você, a Rê também, e a gente começou a organizar, né? Como é que a gente vai passar essa avalanche de informações para os nossos ouvintes? Porque, assim, inovação é uma palavra que poucas pessoas sabem dizer o que significa, mas todo mundo entende. Exato. É algo novo, é algo diferente, é algo que vem transpor o esperado. Exato. Né? Só que quando a gente fala em inovação tecnológica, a gente pode estar abrindo inúmeras searas, né? E aí você ainda comentou comigo, Paty, a gente precisa organizar essa bagunça aí, a gente precisa organizar essas ideias. E veja, o que a gente achou juntas? E aí eu quero que você vá nos ajudando a explorar e contar para os nossos ouvintes todas essas searas. Existe inovação tecnológica em saúde, diagnóstico, bem-estar, em segurança, conveniência, avanços na medicina, sustentabilidade. Que é uma palavra. Pois é, inovação na sustentabilidade, algo que está, né, Tati, super no auge. Super no auge. Afinal, nós vivendo nesse mundão recheado de pessoas, de produtos
que nós geramos a partir da nossa existência e da existência dos animais, há uma preocupação enorme contra a sustentabilidade do planeta. Exatamente. Então, a tecnologia realmente, hoje, se a gente for pensar, né, no mercado pet, ela tá hoje relacionada a diversos setores, né, a diversos segmentos. Então, quando a gente fala realmente em saúde, a tecnologia ela traz inovação, né? A inovação ela faz parte. Então, tudo que é novo, tudo que é disruptivo, ou mesmo alguma coisa que já exista, mas que você consiga transformar, melhorar aquilo, é considerado uma inovação. Então, quando a gente pensa num medicamento, né? Você citou o Bravecto, eu vou citar como exemplo, mas há 10 anos atrás a gente lançou uma forma diferente de tratar pulgas e carrapatos. Então, naquela época, 10 anos atrás, foi uma disrupção, foi inovador, né? E aí, depois de 10 anos, estamos aqui novamente, né? Pegamos um produto, quer dizer, que já existia, uma molécula que já existia, melhoramos, transformamos, né, essa molécula. Então, o processo de liberação dessa molécula é totalmente novo, totalmente disruptivo, mas é o mesmo produto, né? Só que agora ele dura um ano no organismo do animal. Então, a inovação, ela pode ser relacionado a um produto, pode ser relacionado a um serviço, né? Ele pode trazer conveniência, né, através de vários aplicativos, enfim. É assunto aí que rende muito, né, pela frente, pessoal. Dentro desse mesmo raciocínio, Tati, estava até comentando com o pessoal aqui um pouco mais cedo, que existem os comedouros automatizados. E eu aprendi isso com a MSD, Exato. né? Um comedouro que o gatinho ia lá com a sua tag e abre a raçãozinha dele. Exato. Porque ele come uma raçãozinha que é própria dele, para uma doença que ele tem ou para a fase de vida que ele tem. E o outro gatinho da casa não tem acesso a esse comedouro porque ele não tem a tagzinha. Já houve inovação, porque agora é por reconhecimento facial. É maravilhoso. Com certeza. E você sabe, Tati, que é uma situação que a gente escuta muito em consultório. Ai, doutora, ontem mesmo, de verdade, tá? Não é pro programa, fake, aconteceu. não é pro programa. A tutora comentou comigo, eu dou ração hipoalergênica para ele, mas o outro também come. Na verdade, não. O outro precisa receber, eu estava atendendo o paciente X, e o outro que coabita com ele recebia a mesma ração, justamente por conta da necessidade de um deles só. Mas como não tem como separar e etc., os dois comem a ração hipoalergênica. Né? E olha aí a alternativa. Então, e quando a gente pensa, por exemplo, como que a tecnologia consegue entrar, né, em cada um dessas subcategorias, por exemplo. Então, quando a gente fala de saúde, você conseguiu hoje, através de um comedor automático, que a portinha só abre para aquele determinado cão que tem que comer aquela ração e não abre para o outro, a primeira, né, temos aí um primeiro ganho, né? Lógico. E outra coisa, tem animais que têm restrição calórica, então animais obesos, que você tem que diminuir a quantidade, você tem que controlar. Então a gente tem o Sure Feed, por exemplo, do Sure Pet Care, que é uma linha nossa, que ele tem a balança acoplada também. Então você consegue pesar a ração, você consegue saber se ele comeu tudo, se deixou, né, através de um relatório acoplado, né, a um aplicativo, que realmente você sabe, olha, qual foi a ingestão calórica no final do dia do meu cão. Ele realmente comeu a ração inteira, tudo. Então, é um ganho, gente, para a saúde, né? Sem contar com outras coisas hoje que a gente tem. Então, hoje existem inúmeros sites, aplicativos que você consegue colocar o registro dos seus animais, né? O registro, por exemplo, de vacina, de medicação, de ectoparasiticida, né? Do Bravecto, por exemplo. Lembretes, inclusive, a gente tem o Lembra Pets, que é uma ferramenta que o veterinário utiliza para os donos de pet, ali, para os tutores, com a data exata, né, que ele tem que fazer reaplicação. Então, tudo isso é tecnologia, né? A tecnologia, inclusive, clubes, né, de fidelidade, por exemplo, que você consegue anexar uma nota fiscal e aquele sistema, ele lê a nota, ele reconhece. É tecnologia, né, que a gente tem no Clube Bravecto também, por exemplo. Então, onde você olha hoje, né, dentro da MSD... ela ficou muito mais fácil, né, Tati? Eu sempre digo isso, né? A tecnologia é maravilhosa. Né, começaram, acho que para nós, o que nós vivemos esse contato mais intenso com os smartphones. Exato. Os smartphones, a partir deles veio uma avalanche. Isso aí, exatamente. Né, de facilidades no nosso dia a dia. Né? A prova são os aplicativos para tudo. É isso. E pegando esse gancho ainda, se a gente for trazer para o mundo pet, né, os smartwatch, por exemplo, se a gente pega um produto, o Animo, né, o Animo é um produto também que é um dispositivo que você coloca na coleirinha do cão, você acopla ali, ele é um monitor
de comportamento. Então, você consegue entender a atividade física, né, desse animal, respiração, frequência cardíaca, latidos, quantidade de latidos. Você consegue entender se esse animal está se coçando muito, se ele está dormindo demais, qualidade do sono. Então, agora olha que interessante isso, quando a gente pensa na saúde desse pet, quantas doenças, quantos sintomas passariam desapercebidos, não fosse o relatório que esse aplicativo te dá no final do dia. Né? Quantas doenças você pega no comecinho, né, Paty? Né? Sem dúvida, até porque hoje as famílias trabalham, estão boa parte fora de casa. Hoje não, né? Eu digo de forma geral, né? É a dinâmica familiar. Esses cães ficam sozinhos. Né? Tudo bem, você pode instalar ali câmera de monitoração e tudo, mas nada como você ter a captação, um relatório dos parâmetros daquele indivíduo. Eu achei muito legal que a gente comentou com os meninos aqui do estúdio sobre essa inovação, né? Então, imagine você ter um dispositivo que você coloca na coleira, ele faz a leitura da atividade, né, do manejo, enfim, da vida, do comportamento desse pet. E daí eles falam assim, igual um Apple Watch? Mais ou menos isso, né? Então, sim, existe Apple Watch para os nossos pets, mas com outro nome, né, Tati? Exatamente. Pet Sure. É isso aí. Esse dispositivo da coleira, quem não conhece, fica a dica aí, né? É o Ânimo, ele realmente é um produto inovador, né? Acho que quem tem ele não consegue viver sem mais. Porque você fica na dependência, você fica seguro. Pois é, e hoje, por exemplo, a quantidade, né? Vocês que atendem clinicamente, mas a quantidade de animais atópicos, né? Animais que coçam, animais... Quando você está desenvolvendo uma otite, né? Ele muda ali o hábito dele, a quantidade de vezes que ele chacoalha ali a cabecinha. Então, tudo isso, quando a gente faz um diagnóstico precoce, todo mundo ganha, né? Você sabe um outro dispositivo que eu vi, que eu achei genial? Uma caixa sanitária para gatinhos, autolimpante, que já é um avanço, né? Mas essa caixa sanitária, ela lê o volume expelido. Então, você sabe se é xixi, se é cocô. É uma loucura. Né? O peso do que foi expelido, então você consegue estimar a quantidade. E o que eu achei mais legal é o tempo que o animal fica dentro da caixa. Então, o gatinho que tem muito problema urinário por estresse, né? Então, se ele fica muito tempo na posição de micção, a caixa vai ler que ele está muito tempo tentando fazer xixi e não consegue, e vai emitir um relatório. Então, você já vai, antes daquele gatinho obstruir, não conseguir fazer xixi, já entender que ele já estava desconfortável 1-2 dias antes. Ou, de repente, que tem diarreia, porque vai ficar mais tempo ali na caixinha. Às vezes a gente não vê, porque o gatinho até mesmo cobre. A constipação, né? Até mesmo a constipação. No animal muito gato velhinho, é comum serem mais constipados, porque são desidratados. E aí, sabe o que é legal dessa caixa? Você não precisa ter uma caixa para cada gato. Essa caixa, ela lê o indivíduo pelo peso. Então, esse indivíduo que entrou aqui é aquele que tem esse peso. Então, o relatório é emitido para ele. Daí, o outro gatinho que tem outro peso, vai lá e o relatório é emitido para o outro gatinho que tem outro peso. Então, isso é fantástico. Isso é muito bacana, né? Essa questão da personalização, né? Isso é a tecnologia que traz, né? Isso é uma tendência, né? Quando a gente olha tudo que tem acontecido, tudo que está acontecendo, e quando a gente olha para o futuro, é personalizar, né? É entender a necessidade individual de cada animal. Hoje, se a gente pensar em vacinas, né, respiratórias, eu preciso fazer vacina no meu cãozinho, né? Pegar uma vacina de tosse dos canis, vacina de gripe. Hoje o veterinário, junto com o dono ali do pet, com o tutor de pet, ele consegue entender pelo hábito de vida dele, pelo perfil daquele animalzinho, se para ele é melhor uma vacina intranasal, uma vacina oral, que já existe, uma vacina injetável. Então, gente, é a tecnologia no produto, né, na medicina veterinária. É lindo demais. Eu sou apaixonada, né, por isso. E essa tecnologia, ela passa tanto para a saúde, né, que é o que a gente está comentando aqui, que vem desde os produtos, né, com uma tecnologia aplicada muito grande. Esses equipamentos que ajudam nessas monitorações passam por bem-estar. Exatamente. Né, então, existe o quê? Existe brinquedo automatizado,
Para você à distância É muito bom. brincar com o seu pet que está sozinho em casa. Eu encontrei uma roda para gato. Sabe a roda do... Não, mas a Maravilhoso. Pet Shop tem também, não tem uma roda dessa? A roda, tem alguns produtos que a gente tem lá fora que a gente não tem ainda aqui no Brasil, né? A gente tem que estudar mercado, portfólio, Sim. né? Mas com essa tendência, com certeza achei- a gente vai acabar trazendo o portfólio todo. Eu achei interessante porque é uma esteira para Exato, gatos, que exatamente. parece uma roda de hamster, mas é uma esteira para É uma gatos. esteira para gatos. E o estímulo mental que existe para atrair o gatinho para subir na esteira e para fazer atividade física. Então é uma roda interativa. Então não é só para o gatinho praticar a sua atividade física, é para o gatinho se distrair isso durante o processo. É isso. Fantástico. Porque ele fica mentalmente ali também ocupado, que é Ocupado. importante, né? Então ele não fica ali, principalmente esses animais que têm mais tendência à depressão, ou que sofrem muito do estresse da separação, que eu brinco que não é só o pet que sofre, né, com o estresse da separação, mas os pais de pet sofrem muito Sofrem. também. E esses dispositivos, tem as câmeras, né, com microfone, que você consegue remotamente interagir com esses animais, eles ajudam muito, né? Então o bem-estar, ele é promovido através dessa tecnologia, de você conseguir ir pro seu trabalho também tranquilo, né? Porque quantos de nós não estamos com a cabeça lá, muitas vezes nos pés, será que tá tudo bem? Será que ele vai comer ração? Será que... Se esse animal tem alguma doença que gere vômito, que gere diarreia, Exatamente. como que tá, se tá melhor, passando o dia melhor ou não. Será que ele tá entediadinho, né? Então tem até aquele dispenser de petisco que você aciona à distância, gente. Eu falo, Robôs, né? Existem robôs que interagem com os sons, com os petiscos, que são guiados remotamente pelo celular. Tem a câmera integrada 360 graus. Você vê tudo que está acontecendo no ambiente. Você só não tá lá de corpo e alma, né? Porque o resto... É o robozinho que tá lá te representando, mas você tá interagindo. É muito bacana, muito né, gente? legal. É muito gostoso. Mas a parte de bem-estar, realmente, ela tem sido cada vez mais olhada, né? Por todas as empresas, né? De forma geral. E precisa, né, Tati? Porque como eles estão com essa relação muito estreita conosco, os limites são difíceis de se determinar, né? Exato. Então, em relação ao que é saudável para eles, a gente humaniza muito. Ainda que a gente tenha, né, a maioria das pessoas busca essa consciência de que eles são de uma espécie que não a nossa, espécie canina, espécie felina, com as suas necessidades e as suas particularidades, como eles estão muito próximos, é natural a gente humanizar. Exatamente. Então, é importante que as famílias também busquem estar sempre atentas em relação às necessidades fisiológicas, comportamentais dos animais e busquem recurso, né? Para atender isso. Exatamente. E hoje no Brasil a gente tem mais lares com pets do que sem pets, né? Exato. Então, assim, os lares com pets já são maioria no Brasil. Não sei se todo mundo sabe disso, mas é uma informação super relevante também, né? Imagina, a gente tem aproximadamente 90 milhões, né, de animais, né, de pets. Então, é muita coisa. 60 milhões mais ou menos de cães, 30 de gatos, e esse mercado, ele só cresce, né? E a responsabilidade é nossa, né? Então, também, isso que eu ia dizer. A responsabilidade é nossa. Então, Cresce falando em responsabilidade, vem à minha mente a palavra segurança. Também. Tati, existem várias inovações em termos de segurança também, não existe? Existe. E tem uma que acho que quando a gente pensa de segurança, de identificação animal, acho que a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo é o microchip hoje, né? A microchipagem, né? Desses animais, que está cada vez mais difundido, mais comum, mais necessário. Então, hoje o microchip é um procedimento super simples, né? Que qualquer clínica hoje pode fazer, né? Tanto no cão quanto no gato. Tem tamanhos, tem vários modelos, né? De microchip. E quando você vai viajar, por exemplo, com um animalzinho, né, principalmente para o exterior, a maioria hoje das companhias aéreas já exigem certificado de microchipagem. Para quê? Para garantir primeiramente, obviamente, né, a identidade desse animal, para ter certeza que aquele animal é aquele animal, que o código é único e intransferível, mas também a tutela, né? Então, quem é o responsável por aquele animal? Sem o certificado de microchipagem, muitas companhias aéreas não permitem que você embarque, né, com o seu animal. Então, é algo que realmente veio para ficar, não tem volta. É um RG mesmo do pet ali, né? É uma identidade. E falando em RG, agora tem o sistema de identificação animal, né? Exatamente. Desde abril, né, que o governo federal, ele aprovou, ele implementou aí o RG Pet,
né? Então, ele é o Simpatinhas, já está Simpatinha. disponível, mas é o RG, exatamente isso, né? A pessoa pode se cadastrar gratuitamente, pode ou não ter um microchip, mas você consegue, através desse sistema, cadastrar seu animal, imprimir ali, você tem hoje a identidade aí do seu animal, super bacana. Eu Tecnologia acho um charme, também, né? acho um charme, e a tecnologia, sem Charme, dúvida, exato. sem dúvida. Então tem coisa que veio para ficar, né, gente? É. Não dá para... Tati, tem um sistema de portas inteligentes que a MSD também tem no portfólio. Sim. Só que essas portas inteligentes eu não sei como é que funciona. É a Pet Door, né? A gente tem também na linha da Sure Pet Care. É super bacana também, porque tem tudo a ver com a segurança, né, que a gente está falando. Então, hoje, por exemplo, tem muitas pessoas hoje que moram, né, em casas, né, em residências, não em apartamentos, e que tem problema com a entrada de animais ali intrusos, né, em ambientes que a pessoa não quer. Então, essas portas também, elas funcionam com... O animal tem que ter a tagzinha. Se aproximou da portinha, abre especificamente para aquele animal. Então, ele evita a entrada ali de animais intrusos dentro, ou da residência, ou até de um cômodo. Se você não quer a entrada, né, de um determinado animal, porém, né, apenas do outro. Enfim, por inúmeros motivos. Mas tem muita coisa legal, né, gente? Tem muita coisa bacana. Isso é segurança também, né? Isso traz segurança Sem e tranquilidade, dúvida. né, para os Sem dúvida. tutores. Exatamente. Sem dúvida. A telemedicina também é uma inovação. tecnologia, é uma inovação. Que tem a ver até com a conveniência também, né? Se a gente for pensar. Sim, isso traz, principalmente, né, Tati, a gente refere às pessoas que estão mais afastadas, em cidades do interior. Olha o tamanho do nosso país, Gente. né? Nem todo mundo está numa capital ou próximo de um grande centro e dispõe de recursos, por exemplo, de especialistas. Exatamente. E pela telemedicina, ela permite isso, Exato. por interconsulta ou mesmo pelo atendimento direto. Olha que Exato. privilégio isso, né? Então, você tá lá numa cidadezinha do interior, tá com seu animal, tem um veterinário que tá atendendo, que de repente já fez o primo atendimento, os exames ali de triagem e que é um paciente doente renal. A Patrícia tem muito paciente nesse formato. Sim, tem. Né? E Ou muito porque comum. você é de uma capital, mas você quer ser atendido pela doutora Patrícia e Isso que eu ia acabou. dizer. Você quer pela referência, Exato. você vai conseguir a consulta por intermédio da telemedicina. Exato. Você quer um especialista que não está próximo, né? E hoje você tem essa oportunidade. E outra coisa super comum também, animal bravo. É muito comum no interior ali, animal bravo. Que o dono não põe a mão, não consegue levar para a clínica veterinária. Gente, é mais comum do que a gente imagina. É, né, Tati? Muito comum, muito. Nós que estamos num grande centro, a gente até tem um ou outro paciente que vem com essa característica, mas não é tão comum. Mas no interior tem demais, gente. Porque a Eu gente que vim de atende lá, né? muito mais os pequenininhos, né? Então, são animais de sítio, né? Animais de fazenda. Mais animais... irracíveis, né? Que não estão Muito. acostumados com manejo, com pegar, Exato. com andar de carro. Exato. É um problema, né? Eu lembro, inclusive, nas campanhas de vacinação, né? Tinha animal que, se você não fosse lá, não vacinava contra a raiva, né? Não precisa nem falar. Então, assim, tem muito isso. Então, a medicina, a telemedicina, ela veio também para... Ela veio, exato. Acho que preencheu uma lacuna. Né? Preencheu uma lacuna. Acho que depende muito de como as pessoas veem No isso, começo né? foi um pouco assustador. Eu lembro Exato. que teve um pouco de divergência. Mas como Resistência. assim? Não vê o paciente, não vai... Mas, na verdade, não é bem isso, Exato. né? É você só encurtar um caminho que, muitas vezes, a distância coloca ali como limite, né? Exato. Bem Acho que bacana. aí... Você sabe que em termos diagnósticos eu sempre me surpreendo, né? Agora, recentemente a gente gravou um episódio sobre... E bicho também faz, o bicho também tem. A gente falou de ressonância, de tomografia, Hemodiálise, de hemodiálise, pressão. de Holter, pressão, marca-passo, né? Mas teve um lançamento de uma empresa que me chamou muita atenção para o diagnóstico por inteligência artificial. Então, o equipamento, ele faz a leitura daquela amostra biológica, né? Nesse caso, urina, vamos falar mais simples, né? Faz a leitura da urina, tira fotos dos elementos que foram vistos naquela urina e compara aquela imagem a um banco de dados de, não sei, mais de 80 mil, 800 mil. 800 mil. É muita coisa. 800 mil imagens. E aí, quando essa inteligência artificial vê e consegue identificar o que é, ela ainda te abre uma abazinha ali, dizendo assim, ó,
essa estrutura é isso aqui que vem da onde, que forma por quê. A sugestão é que você trate assim, que você faça assado, que você... Meu! Olha o tanto que auxilia, né? Olha o tempo que a gente ganha também com isso, né? Se a gente for parar para pensar. Acelera muito, Muito. o teu diagnóstico, a tua tomada de decisão, Exato. a tua É assertividade. isso que eu ia dizer. Quem ganha é o paciente. É isso. Assertividade, né? O tempo, porque imagina, gente, a rotina hoje, vocês sabem, a gente estava até comentando mais cedo sobre isso, a rotina hoje clínica é uma loucura, né? Então, os animais, eles realmente, eles estão cada vez mais, os tutores estão cada vez mais preocupados com a saúde, com a prevenção, mas a gente precisa otimizar o tempo. Então, o a tempo tecnologia, é um grande ativo, exato, a tecnologia ela tá aí para isso, para ajudar. Exato. É isso que eu gosto de falar sempre. Tá aí para ajudar. Ô, Tati, é justamente nesse momento que eu acho que é mais importante a gente entender qual que é a importância desses avanços tecnológicos. Porque, veja, você está dentro de uma empresa que investe nisso. Aí as pessoas estão, mas a empresa investe porque quer lucrar. Todo mundo quer lucrar, vamos combinar. Mas não é só isso. Né? Existe por trás um investimento tão grande de tempo, de dinheiro. Quanto tempo leva para desenvolver um produto como o Bravecto, por exemplo? Nossa, gente, o tempo e o recurso, né? Exato! É que a gente estava dizendo, a MSD ela tem um DNA muito forte de inovação, né? Então, a gente leva muito a sério pesquisa, né? O famoso P&D, né? Que é pesquisa e desenvolvimento. Então, a gente tem hoje uma média de investimento de 20% sobre toda a receita global que a gente tem. Então, tanto na Merck humana, né, na MSD, na linha humana que a gente tem, quanto na saúde animal. Então, 20% de toda a receita a gente reinveste em pesquisa. Justamente para quê? Descobrir novas moléculas, né, novos tratamentos, novas soluções, vacinas inovadoras. O Bravecto é fruto disso, inclusive. Né, 2023, para vocês terem uma ideia, o faturamento da empresa é aberto, né? Então aqui não há problema de falar, a gente faturou 60 bilhões de dólares e a gente investiu 50%. Foi um investimento bem alto, acima da média mesmo, né? Da própria empresa, mas um investimento de 50% da receita. 30 bilhões, e não é de dólares, reais, é dólares. Gente, 30 bilhões de Exato. dólares investidos em pesquisa e desenvolvimento. Exatamente. Então, o Bravecto, essa tecnologia, né, principalmente agora com o Bravecto 365, que é esse produto injetável, né, que dura 1 ano, ele veio disso, né, pesquisa, cientistas, então realmente é uma coisa que para nós é um pilar super importante. E isso busca o quê? Tem como objetivo, óbvio, lucratividade, mas entrega o quê, né, Tati? Segurança, porque previne doenças infecciosas de uma maneira mais controlada, uma vez que você tem que se preocupar com aquilo uma única vez no ano. Exatamente. Né? Ai, porque atrasou um mês, atrasou 30. É sempre assim, né? Sempre atrasa um pouquinho, né? Tem a conveniência junto ali. Então, assim, você tem 1 ano de garantia de que seu animal está protegido contra pulgas, contra carrapatos. Exatamente. Né? Com produto seguro. Exatamente. Então, qualidade de vida, é longevidade, é menos doença infecciosa, é menos gasto com tratamento de doenças que são preveníveis. Exato. Porque existem aquelas doenças que não são prevenidas. Exatamente. Isso tanto para nós como para os nossos pets. Exato. Que a gente vai ter que lidar com elas, investir, gastar, etc. Mas o que dói é quando o teu animal, ele padece, ele sofre por uma doença que poderia ter sido prevenida. Você tocou num ponto super importante, né? Que o Brasil, ele hoje ainda, não só, né, no mercado pet, mas no mercado humano também, a gente é muito de remediar. A gente ainda não tem aquela chavinha da prevenção. Então, quando a gente fala de tecnologia, de inovação, a gente tem que ter esse olhar voltado para o futuro, de falar, gente, o futuro, não tenha dúvida que a gente vai ser muito mais preventivo. A famosa medicina veterinária preventiva, que é onde a gente busca chegar. Ô, Tati, para uma das palestras que eu falo, né, da importância da prevenção, eu fiz um estudo rapidinho, assim, sabe quando você entra no sistema da clínica, vê quanto custa isso, quanto custa aquilo, liga pro fulano, daí atualizou o valor, né, e fiz um compilado. O que o responsável por um pet com uma doença transmitida por carrapato vai gastar com um animal que ficou doente, olha só, que não hospitalizou, que hospitalizou e que hospitalizou e ficou grave.
tá? Que bacana. Essa pesquisa eu fiz há uns 2 anos atrás. Então, se a gente for atualizar os dinheiros, né? Então, um pet gravemente enfermo, facilmente ele chega a 15 mil reais de custo com uma internação por uma doença transmitida pelo carrapato que chegou aos seus estágios mais graves e que não é incomum de acontecer. Não, de jeito nenhum. Não é Imagina, incomum. De jeito nenhum. Em contrapartida, você vai gastar quanto fazendo a prevenção? Exatamente, esse é o ponto. Você entende que, assim, a gente tem que realmente usar a tecnologia a nosso favor, Exato. de acionar ali um alarme no celular, de ter um Exato. aplicativo que emite um alarme e te lembra que está na hora de fazer a prevenção, Exatamente. e você investe nisso para que o seu pet não passe pelo estresse fisiológico, doença, não sofra consequências graves de uma enfermidade como essa, e essas enfermidades transmitidas por carrapatos Nossa. e por pulgas deixam sequelas muitas vezes gravíssimas. Não passar pelo estresse emocional teu, da tua família, do teu pet, Exato. sem falar no gasto financeiro. Sem falar no gasto financeiro. Né, que muitas vezes é ali, né? Imagina, a pessoa precisa abrir mão de muita coisa. Para poder arcar com tudo E aquilo. quando ela se dá conta que aquilo podia ter sido prevenido, gente, dói. Então essa é a chave. Que né? precisa É a virar do cultura da brasileiro de prevenção forma anual. geral, né, Tati? Exatamente. Então quando a gente fala assim, o maior papel da tecnologia, da inovação no nosso mercado é exatamente isso. Olha a qualidade de vida que a gente consegue promover para um animal. Olha a sobrevida. Você falou de sobrevida, né, Rê? Então assim, olha a qualidade de vida. Olha o tanto que esse animal hoje está vivendo mais e melhor. Por conta desses medicamentos, né, por conta dessa parte, dessa prevenção. E quando a gente fala de tecnologia agregada ali a medicamentos, hoje a gente tem medicamentos muito mais eficazes, que dura muito mais, com muito mais segurança, com muito menos efeitos colaterais. Quando a gente pensa em vacina, olha a evolução, se a gente traçar uma linha de evolução das vacinas no mercado pet, é algo surreal, né? Hoje, com 28 dias, você tem vacina segura contra a sinomose, contra a parvovirose para um animal. Nas respiratórias, a gente comenta, você escolhe como é que você quer administrar. O que é mais conveniente para aquele animal, né? É muita tecnologia, é muito avanço. Então, a tecnologia em relação à medicina veterinária, ela só tem melhorado e o céu é o limite, né? O céu é o limite. Ô, Tati, eu vou puxar um gancho dessa nossa etapa da conversa sobre medicina veterinária preventiva, que eu e a Patrícia, a partir do Pet Doc, nós escolhemos, né, Pati, os 4 pilares da vida longeva e saudável do pet. Você já deve ter ouvido a gente falar, a gente repete isso, né? Mas quais são esses pilares? Prevenção de doenças infecciosas, porque é aquilo que está na nossa mão, que está no nosso controle. Exato. Você pode evitar aquele gasto, você pode evitar uma lesão renal no teu pet, você pode evitar uma fatalidade, uma morte, né? Então, é a prevenção de doenças infecciosas que se faz através dos medicamentos antiparasitários e de vacinas, né? Segundo pilar, não estou seguindo uma ordem de importância. Segundo pilar, a manutenção do peso, que também é medicina veterinária preventiva. Total. Porque o paciente obeso, assim como o humano obeso, o cão, gato obeso, assim como o ser humano obeso, vai sofrer consequências. Ou, pelo contrário, muito magrinho, aquele sem massa muscular, né? Exatamente. Ele também vai ter consequências osteoarticulares. Exato. E hoje, só que hoje é muito mais comum a obesidade. Exatamente. A obesidade. Sem dúvida. Se a gente fizer aí uma medida de prevalência, é altíssima, né? Tem vários estudos mostrando o quanto realmente aumentou. Então, esse animal vai viver menos tempo. E o tempo que ele viver, ele vai viver com menor qualidade. Exato. Porque vai sobrecarregar fígado, vai sobrecarregar articulação. Já é natural que o envelhecimento essas articulações desgastarem. E aí vem o peso, machuca ainda mais essas articulações. Terceiro pilar, saúde oral. A manutenção da saúde oral é fundamental para evitar doenças que são muitas vezes silenciosas ao longo da vida de um paciente com a boca contaminada. Exatamente. Né? E o quarto e último pilar, Paty? Nossa, olha, a gente fala o tempo todo. A obesidade, a realização de manutenção do peso por intermédio de dieta, de qualidade e exercícios físicos. Exatamente. Né? O quarto pilar, check-up. É check-up. Que tem a ver com tecnologia. Exato. Ver, gente. Exato. Então, você manter um paciente com check-up em dia também vai fazer diagnóstico precoce de doença. E esses dispositivos que você comentou, Tati, vai fazer com que o tutor perceba que tem alguma coisa que está acontecendo
Que não tá normal para a fisiologia daquele animal. Ele consegue captar esses sinais antes dos sinais evidentes que o animal pode manifestar. Exatamente. E procurar um veterinário por conta disso. Exatamente. Eu falo que hoje as pessoas... É um tema novo, relativamente novo, se a gente for pensar, né? Tem equipamentos recém-lançados, né? Sim, e a gente se surpreende a cada dia que a gente olha, né, um equipamento novo. Você fala, gente, eu sempre quis ter um negócio, eu não sabia que existia. Então, eu brinco assim, que eu desafio as pessoas a pararem um minutinho, pesquisarem, né? Que muitas vezes aquilo que você deseja ter... Alguém já... já existe, e você não sabe. Eu tenho certeza que muitas das coisas que a gente deseja hoje, né? Em termos de qualidade de vida, de bem-estar animal, já tem. Já tem um lugar. Falta a gente colocar isso mais na nossa rotina. Exatamente. Né? Pesquisar. O futuro chegou, a gente tá aí já. E né? a gente usa o Google para tudo, não usa o Google para pesquisar. Por exemplo, esses tempos, eu estava conversando com um casal de amigos e a cachorrinha deles foi submetida a um procedimento cirúrgico e eles estavam super chateados porque a cachorrinha estava com um colar e ela nem se mexia com o colar. Mas por que vocês não colocam a roupa cirúrgica? Mas nunca ouvi falar disso. Tá vendo? Então, são coisas tão simples, às vezes, né? Exatamente. Um colar elisabetano que é mais molinho, uma roupinha cirúrgica que é mais confortável, que é menos estressante, né? Mas isso é fato, né, Paty? Os brinquedos, né, Tati? A gente tava brincando ainda mais cedo. Que a gente não precisa dar osso pro cachorro roer. Até a Rebeca é bem enfática, né, se posicionando contra. Sim. E a gente sabe que realmente as indicações de uso são... Super, né? Enfim. Mas existem brinquedos super tecnológicos que não soltam tinta, que não soltam tiras e que não dão cheiro. Exatamente. Exatamente. Né? Que tem uma certa maleabilidade para absorver o impacto da mordida e não fazer fratura dentária, mas ao mesmo tempo causa entretenimento, que é o que precisa para o bem-estar. Exatamente. Então a gente não tá falando só de robô, a gente tá falando de coisas simples do dia a dia. Que já existe e que é o que você falou, as pessoas não sabem, né? E aí, extrapolando até um pouco, né? Você me fez lembrar de uma conversa que eu tive com uma colega minha, acho que uns 2 meses atrás. E a gente justamente falando disso, né? De como é difícil, às vezes, a pessoa entender mecanismo de ação de medicamentos, de algumas coisas. E ela, por que as pessoas, né? Por que os laboratórios não explicam melhor, não fazem vídeos? Não, mas existe. Existe, inclusive, experiência, né, de realidade virtual. Você coloca um óculos na A gente pessoa. viveu isso, né? E você entra literalmente no universo, ali nesse caso, né? Pulgas e carrapatos, para entender o mecanismo de ação do próprio Bravec. Mas existe. Então eu falo, gente, o futuro chegou, né? Ele tá aqui. Quem diria que um dia existiria um óculos 3D, ali um óculos, né, de realidade virtual, que você conseguiria parar, senta numa cadeira, seja na clínica, né, veterinária, coloca ali, você entende exatamente o que acontece, como é que a pulga ali pica o animal, o que acontece, como que aquele princípio ativo age na pulga, no carrapato, né, matando aquele parasita, de que forma ele é seguro para o animal. Tá tudo ali, né? Ou seja, a gente tá no futuro, a vida tá muito mais fácil. Estamos vivendo no futuro, né, Pá? Ô, Tati, você sabe que tem uma dúvida que eu acho que vale a pena a gente comentar. A gente falou do investimento financeiro para o desenvolvimento de novas tecnologias. Mas e o investimento de tempo? Nossa, gente. Porque, olha, uma medicação como o não é exatamente uma medicação, a gente pode chamar de medicação? Não, né? Porque é um preventivo. É um produto, né? É um produto preventivo, né? Um produto como o Bravecto, né? Em que você tem que desenvolver uma molécula que libere de forma lenta e gradual o seu princípio ao longo de um ano inteiro, sem atingir um pico que pode ser tóxico para o paciente, também que não corra o risco de não liberar, não ter eficácia, né? Então, você tem que ter uma molécula cristalizada de liberação lenta. Que permaneça no corpo do paciente sem acumular em tecidos onde possa ter toxicidade, sem liberar em grandes quantidades. E que seja seguro para todos os órgãos que estão ali relacionados com o metabolismo, nervoso, renal, hepático, o gastrointestinal. E todo esse tempo, primeiro, de desenvolvimento de molécula,
características químicas, Sim, depois bioquímicas, sim. depois farmacológicas, de distribuição, Sim, de, enfim, farmacocinética. exatamente. Depois de aceitação do corpo, de efeitos colaterais. Quanto tempo leva para fazer tudo isso? É muito, assim, depende muito da molécula realmente, né? No Bravecto, antes da gente lançar o produto, fazia mais de uma década, né, que o produto estava sendo desenvolvido. Agora, sabe o que é o mais difícil, assim, a gente entender o tempo desde o início? Porque, geralmente, vou dar um exemplo agora da última inovação nossa, que é o 365, o Bravecto 365. A molécula já existia, então, tudo bem, já mais de 10 anos ali estudando a molécula, mais 10 anos no mercado que a molécula tem. Um pouco mais fácil. Um pouco. Então, se a molécula ela existe, tudo bem, a gente já tinha ali o know-how da molécula. Agora, esse sistema de liberação lenta, a gente pegou, inclusive, da humana, da expertise, da saúde humana que a gente tinha. Que, né, aí, realmente, difícil saber o tempo, né, para desenvolver aquele mecanismo de ação. Mas, muitas vezes, quando você desenvolve uma molécula nova, você pega, às vezes, né, um sistema de liberação que já existe, que a empresa já tem esse know-how, ou você pega uma molécula, né, que você já tenha conhecimento. Então, é uma somatória ali de expertises, né, até o produto final. Mas você pode ter ali 10 anos, 20 anos, muitas vezes, né, até você chegar a desenvolver do zero uma molécula. Então, realmente depende muito de que nível você está, né, porque partir do zero, gente, o princípio ativo, para você descobrir uma molécula nova, imagina, gente. É muita ciência, né, Tati? Muita ciência, é muita pesquisa, gente, é muita pesquisa. É surreal. É muito legal. E é muito investimento também, porque né, a estabilidade da molécula, né? Segurança. Muitas vezes dá tudo certo, mas a molécula não é estável. Ela dura só 6 meses, ela se degrada em altas temperaturas, em uma certa umidade. Sim. Nossa, então, por isso que você tem que pegar ali as várias expertises, né, para realmente conseguir os avanços tecnológicos necessários. Exato. Né? Eu acho fantástico lindo, aprender sobre isso. Né, gente? E viver tudo isso, né? Eu falei aprender e viver, porque hoje nós vivemos isso, né? Nós usufruímos de tudo isso. Ô, Tati, e a gente está hoje, né, nesse momento, com várias inovações, demos vários exemplos, mas a gente sabe que o mundo é movimento. Então, nós certamente não pararemos por aqui. Não. Se Deus quiser, não, né? Você consegue, com a sua bolinha de cristal, fazer uma previsão? O que você acha que vem pelo futuro? O que está por vir, né, gente? Eu acho que, primeiro é isso, a gente não vai parar, né? A indústria, o mercado já entendeu que é uma necessidade. As pessoas hoje, elas querem inovação, elas querem produtos melhores, facilidade, conveniência, querem tempo de qualidade. Então, a indústria, essa movimentação do mercado, ela vem muito da resposta a essa necessidade. Perfeito. Né? E eu não sei se todos os ouvintes têm ciência disso, mas o tamanho desse mercado, né? No mercado PET de tecnologia, é um mercado gigante. Existe um relatório global, né? O The Rise of PET Technology, chama-se o relatório, de uma credibilidade imensa, que ele, em 2023, ele fez uma previsão ali de faturamento desse mercado em 10,5 bilhões de dólares. Em 2023, estima-se, né? Segundo esse relatório. E nesse mesmo ano, eles estimaram o crescimento, então olhando para o futuro, né? Então essa bolinha de cristal ali, alguém já pensou nisso antes. E eles projetaram um crescimento médio de 15% a 16% ao ano, até mais ou menos ali 2032, onde esse mercado atingiria ali pouco mais de 40 bilhões. Qual o mercado dólares. Que cresce, né? Nessa magnitude. É isso. Só os juros. E que tem essa projeção. E que tem essa projeção de continuar crescendo, né? Mas imagina quanta inovação, gente, quanto produto, quanta cura de doença. Olha que maravilha. Quantas doenças hoje que a gente ainda não tem a cura, né, no próprio mercado PET, na medicina veterinária, quantas vacinas, né? Você pega a vacina contra protozoários. É super difícil você fazer uma vacina, né, contra não só no mercado PET, mas senão a gente tinha vacina para malária, inclusive, né? Sim. A própria vacina de leishmaniose, né, que é super complicada. Sim. Então, vem muita inovação, vem muito brinquedo tecnológico, vem muita facilidade, eu não tenho dúvida. E as empresas, no meu ponto de vista, vão ter que se adaptar. Tem que dar conta, tem que correr, né, Tati? Tem que correr. Quem não começou tá atrasado, Tá né? atrasado, né? E isso é porque, como você bem falou desde o início, demanda do mercado. Porque esses animais fazem parte
das famílias, É são isso. amados como membros da família, são cuidados e zelados como tais, e não é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Ninguém Para o vai meu- deixar ninguém mais vai colocar esse cachorro pra fora de casa Tem. pra que ele fique na coleira na Exato. casinha. Afinal, para o meu filho, melhor. É isso aí, né? É Não isso é? aí. E o brasileiro hoje tem toda a pesquisa que a gente faz. É isso, né? A gente tem essa conclusão de que hoje o pet é sim membro da família, isso é seja maravilhoso. visto como filho, seja visto. É membro da família, dorme na cama, dorme no quarto. Imagina, isso mudou muito de 10 anos pra cá. né? Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Né? Só que não podemos esquecer nunca que é que eu e Patrícia, Tati, a gente bate na tecla, né? A gente pode dar o amor imensurável, os cuidados necessários, né? A atenção, carinho, os cuidados médicos e os cuidados ali de manejo diário, mas a gente não pode esquecer que eles não são mini gentes. Exato. Tem Que um eles limite. são de uma espécie Total. diferente e que a gente tem que entender as necessidades deles, não Exato. só as nossas, para Exato. atender os nossos anseios. Não pode projetar. Não né? pode Que é o que projetar, porque daí a acontece. gente tem disfunções, problemas Exatamente. comportamentais e problemas comportamentais. Esse que, inclusive, a gente já conversou aqui no Pet Doc. Tem episódio sobre isso, que gera disfunção Fisiológica, física, orgânica, né? orgânica. Exatamente. Então, olha a É responsabilidade muita que a gente responsabilidade, assume. é É como um muita filho. né? Exatamente. É muita Só que não é um responsabilidade. filho humano, é um filho canino. Entender, exatamente. Um filho felino. Entender o seu papel, né? Cada um no Exatamente. seu papel, né? Acho que esse é o Exatamente. segredo de tudo, né, gente? Tati, a gente sabe que existem inovações e que essas inovações têm um alto investimento para o seu desenvolvimento e que, via de regra, elas caem no mercado com custo mais alto, Sim. né? Não inacessível, né? Mas geralmente o custo é mais alto. Para a maior parte das famílias, o investimento em altas tecnologias acaba sendo um investimento mais pesado. Então não dá para arriscar. Sabe onde que eu quero chegar? Eu quero pedir para você, se você consegue imaginar uma dica que a gente possa dar para os nossos ouvintes para não cair em furada. Eu gostei desse produto, mas é um valor um pouco mais alto, eu vou ter que fazer um investimento um pouquinho maior da minha renda familiar. E assim, para não cair em furada, para não gastar um dinheiro à toa. Você tem alguma dica para as pessoas assim, aumentarem a sua segurança no investimento, né, na aquisição de um produto ou de um serviço ou de um equipamento? Para mim, gente, é assim. É ler, pesquisa, leia e pesquise, leia e pesquise. A informação, ela tá aí, tem informação até demais. A gente tem uma chuva de informações, né? Pesquise nos locais corretos, verifique a idoneidade dessa empresa, verifique os comentários das pessoas que compraram, site sempre de referência, né? Cuidado Com fofoquinha, nossa, que tem informação. Cuidado com propaganda sensacionalista, com promessas estranhas, né? Tem que tomar muito cuidado. Então, assim, dá para pesquisar, a gente consegue entender, a gente consegue descobrir que empresa que é, né? Quem é o fabricante, se aquele equipamento é seguro. Isso é muito importante, gente. Tem equipamentos que muitas vezes, né, algumas empresas produzem para diminuir custo, mas que são de um risco gigante, né, para os animais. Pecinhas que soltam, tintas tóxicas. Gente, a gente já viu cada coisa que... Então, assim, tem que ter muito cuidado, porque às vezes uma coisa que era para ser legal, divertida, bacana, que era para distrair teu cãozinho, acaba sendo uma dor de cabeça depois. É né? aquela velha frase, né? Clichê, o barato sai caro, sai gente. caro. Não existe almoço grátis, né? Não acredite em produtos maravilhosos num custo. Exatamente, exatamente, não tem, né? Porque, por exemplo, para você comprovar a segurança, seja de um produto, de uma vacina, você precisa fazer testes, isso custa, né? Então, muitas vezes eles vêm com um valor um pouco mais alto no mercado, justamente porque foi feito um investimento muito grande. Exato. Né? Vocês tiveram uma pequena ideia aqui, né? Do quão... do tamanho do investimento que as indústrias têm que fazer. Cada vez que elas descobrem uma molécula nova, uma tecnologia diferente. Né? É muita pesquisa. Então, é isso, assim, é pesquisar. O investimento, ele não vem só naquela aquisição, mas muitas vezes ele tem que vir um pouquinho acima do que a gente tem condições, né, mais fácil, mas porque a gente está comparando segurança. É isso, né? E o Pet Doc existe, Tati, para cumprir com um desses objetivos
que é levar para essas famílias multiespécie informação de qualidade. É isso aí. Né, para que eles tenham uma segurança aqui no nosso canal do YouTube, na nossa página no Instagram, que a gente está toda hora ali alimentando com informações para ele ter um pouco mais de noção das doenças que os seus animais podem ter, dos sinais clínicos que podem aparecer e que pode ser um sinalizador das empresas que podem confiar. E a gente bate muito aqui na tecla, né? E tá toda hora falando da MSD, porque a gente sabe da segurança da qualidade. Então, é importante ter referências nesse mundo digital que a gente vive hoje, onde está cheio de influencer, de celebridade fazendo propaganda, né? No meio digital de produtos, cuidado. Exato. Cuida quem você vai ouvir, quem você vai seguir, porque eles até profissionais da área. Tem médicos veterinários, às vezes, que são comprados por empresas e estão lá falando daquilo só porque ele está se beneficiando. Exatamente. Né? E hoje, assim, o acesso à informação, ele tá aí, é o que eu falo. Ele existe, mas eu falo, gente, é um nosso bem maior, né? É o nosso pet querido, né? A gente precisa dedicar tempo. Então, eu quero comprar algo novo, algo diferente, algo que vai ser a primeira vez. Pega um tempinho, invista um pouquinho do teu tempo para realmente entender se aquilo, né, é idôneo mesmo, se aquilo é o melhor para o teu pet, se é o melhor produto realmente, se é o que ele precisa para aquele momento. Né? Entender, inclusive, se é próprio para aquela idade, né? Então tem muitas coisas. Depois a gente pode até fazer uma relação ali para vocês disponibilizarem com essas dicas, né? Bacana. Que é super importante. Mas é isso, gente. Perfeito. É tecnologia que veio para ficar. Exatamente. Veio pra Revolucionar e por que trazer não, facilidade. Quando a gente fala da conveniência, justamente para que os pets tenham mais tempo, né? Com seus pais de pets, ali, com seus tutores. Que eles vivam mais, Tati, que eles vivam melhor, com qualidade de vida. Mas não adianta viver sem qualidade, porque tá gordinho, porque teve um rim danificado por causa de uma doença infecciosa. Então, ele é um velhinho que tem uma doença renal crônica, né? Ou que tem uma boca totalmente contaminada. Isso, né, que é uma realidade que eu atendo muito. Ele tá velhinho, mas eu não vou fazer porque eu tenho medo da anestesia. Não, anestesia também é tecnologia. Exato. A gente tem o que tem de melhor disponível, né? Isso, então, é isso aí. A gente tem que abraçar a tecnologia, né? É verdade. Acho que é isso, tem que abraçar. Tati, a gente tem que agradecer você muito pela tua presença. Que bate-papo gostoso, né? Nossa, muito legal falar com quem sabe. Viu como passa rápido? Passa voando, tá? Passa rápido. Passa voando. E é muito legal muito gostoso. a gente conversar com alguém que tenha o domínio dessa área, né? Que saiba o que é a tecnologia, que respire, que viva isso, que esteja envolvido com esse DNA de inovação. Então, muito legal ter você com a gente. Adorei, gente. Obrigada. Mas olha que privilégio, nesse episódio a gente vai conseguir agradecer a MSD aqui ao vivo, gente. Que a gente agradece todo episódio vocês, Tati. Que lindo, imagina, eu vejo, a gente vê, a gente é fã do trabalho de vocês, né? Não é à toa que a gente tá aqui apoiando sempre. E contem com a gente sempre o que vocês precisarem, porque é um trabalho lindo que tem que divulgar, tem que disseminar. É sobre informação de qualidade, gente, né, Tati? É um trabalhinho isso que de a gente tava falando. É um trabalhinho de formiguinha, né? Mas quanto mais tempo a gente está aqui, quanto mais conteúdo, mais pessoas vão sendo sensibilizadas e vão recebendo essa informação. A gente acredita muito nisso. A gente estava falando agora de influencers e confiabilidade de informação, né? Então, que fique bem claro aqui. Nós somos, Tati, 2 médicas veterinárias professoras, doutoras. Então, a gente tem muito a perder em termos de reputação se associando a empresas que a gente não acredita. Então, estar ao lado da MSD, para a gente, é muito mais do que ter um parceiro que acredita na nossa mensagem, que nos ajuda a manter o nosso ideal, o nosso propósito sendo realizado. Mas é estar aliado a uma empresa que tem os mesmos valores do que a gente. Então, se você quer confiança numa tecnologia, acredite nas 2 professoras que têm muito a perder se não falar a verdade. Exato. A gente está aqui por isso, né, pessoal, para trazer a verdade, para trazer a luz do conhecimento. Olha a luz lá na nossa luz.
Exatamente, lindo isso. Né? A luz do isso, conhecimento gente, falaram tudo. Para o seu pet viver mais e melhor. É por isso que nós estamos aqui, Tati. Muito Falaram obrigada. tudo. Eu que Muito obrigada. Por agradeço todo o de carinho, novo. por todo o apoio. Contem sempre conosco e parabéns pelo trabalho lindo, lindo. E vamos lá, continuar disseminando informação Exatamente, verdadeira, isso né, aí. de conteúdo realmente Exatamente. relevante. Isso aí. E sabe Faz por muita que a gente diferença. faz isso, Tati? Porque a gente quer que os nossos ouvintes em casa saibam que bicho é bicho. E gente é gente. Mas bicho e gente é Família. Tchau, tchau, Obrigada, pessoal. Obrigada.